E galera, nós sabemos que o Wade Wilson, o Deadpool, ele é um cara extremamente carismático, só que não, tipo, ele é um mercenário da galera, mas ele não é tão poderoso assim, só tem um fator de cura extremamente bom, um dos melhores da Marvel, que com certeza, se ele enfrentasse o Hulk, ou o Thor, ou até mesmo o Homem-Aranha, ele acabaria perdendo, pois ele não tem super força. Mas será mesmo? Hoje aqui eu vou dizer o dia que o Deadpool matou o universo Marvel inteiro. Eu vou contar aqui a história completinha pra vocês. Mas antes eu tenho uma dica que é infalível pra vocês. Escuta só isso aqui. E galera, uma área que tá sempre precisando de gente qualificada é a área de programador. Se você quer trabalhar e ganhar muito mais dinheiro, se liga nessa oportunidade aqui que pode mudar a sua vida. Com o melhor e mais completo curso de programação do Brasil, o pacote Full Stack Master da Dunk Code, com mais de 2.500 aulas e vai aprender do zero até o avançado a como desenvolver seus próprios websites, sistemas, aplicativos de webs e aplicativos nativos, e também vai aprender muito mais linguagens como Node, banco de dados, Python e JavaScript e vários outros tipos de linguagem. E o melhor de tudo é que a Dunk Code tem a melhor formação do Brasil, com certificado e tudo. Se te interessou, aqui embaixo no link da descrição vai estar aqui o site da Dunk Code para você ter mais informações sobre os cursos e muito mais. E sem mais enrolação, bora aqui ver como o Deadpool matou o universo Marvel inteiro. A gente conhece o Deadpool como um cara chato que ninguém aguenta ele. É muito difícil viver do lado dele, pois ele está sempre fazendo piada ou querendo até mesmo te matar. E essa história aqui, que o Deadpool mata o universo Marvel inteiro, é um universo alternativo, ele não é canônico, e por isso ele conseguiu matar todo mundo, pois tem um roteiro ajudando bastante o Wade Wilson. E nós começamos já com o Vigia falando sobre essa terra, e tava falando sobre o multiverso, tava explicando tudo, que do nada ele vê o Quarteto Fantástico, a primeira equipe a aparecer nessa terra, e também a primeira equipe a morrer por ele. Nós vimos lá a Sue Storm, a mulher invisível, vendo o Reed Richards fugindo, todo arregaçado, todo quebrado e deformado, e ele avisando para sua esposa que tinha alguém caçando eles, que até mesmo conseguiu fazer o coisa virar pó, e que tinha mandado seus filhos para a zona negativa, que não tinha nem como trazer eles de volta, pois ele tinha quebrado a máquina, tão desesperado que ele estava para salvar os seus filhos. E essas foram as últimas palavras dele, e ele acabou falecendo. E ela ouve uma explosão e sai correndo atrás do seu irmão, e vê ele cair no chão todo machucado, todo ferido, e também no meio de várias chamas. Então do nada que alguém aparece, ele, o Deadpool, vai lá e pega e acaba cortando o pescoço do Tocha Humana na frente da sua irmã, que inclusive o sangue dele acabou respingando nela, assim tornando ela visível. E o Deadpool foi pra cima dela, só que ela foi mais ágil que ele, colocou um campo na cabeça dele e acabou explodindo ela. Só que ela cometeu um erro gravíssimo, abaixou a sua guarda e deixou o corpo do Deadpool ali parado. Então ele acabou se regenerando e matando ela de uma forma extremamente brutal, coitada da Sue Storm. E o Vigia acaba passando pra gente, os leitores, que aquilo não foi a primeira vítima do Deadpool, e sim tudo aconteceu num asilo onde tinha um doutor lá chamado Benjamin, que cuidava das pessoas que tinham problemas de sanidade mental, e quem levou ele pra lá foi os X-Men junto com o Wolverine, que inclusive ele tava meio cético, achando que o Deadpool não tinha conserto, não tinha como ele ser trazido de volta pra realidade. Então eles acabam internando o Deadpool, que foi um grande erro, pois esse doutor nada mais nada menos que era um vilão disfarçado chamado Psycho Man, que ele sabia das verdadeiras habilidades do Deadpool e do seu fator de cura. Então os dois vão para uma sala fechada e começam a dialogar entre si, tipo aquele médico e monstro, paciente conversando com o médico. Então o Psycho Man, ele acaba usando um dispositivo no Deadpool para controlar ele, para juntar ele numa super equipe de super humanos. O Deadpool tenta até mesmo resistir, só que tudo é em vão. Só que em vez de controlar o Wade Wilson, ele acaba soltando um lado maligno dele, assim extremamente violento e poderoso.
E esse foi o grande erro do Doutor. Ele acabou soltando um lado muito sombrio e muito mais sádico e louco que o Deadpool que a gente conhece. Então ele acaba se soltando e matando o Psycho Man de uma forma brutal e escapando do asilo. Só que antes de escapar do asilo, ele simplesmente matou todo mundo lá e tacou fogo e saiu fora, cara, causando uma grande explosão e jurando vingança contra todo mundo. Você acha que ele parou no Quarteto Fantástico? Muito pelo contrário. Por que ele começou por lá? Pois ele queria pegar os caras que estão acima dele, como o Vigia. Pegou uma arma que conseguia alcançar o Vigia, imobilizou ele e matou ele sem dó e sem piedade, arrancando a sua cabeça, e foi atrás da sua próxima vítima. E se passando alguns dias, as notícias em que o Deadpool tinha matado algumas pessoas começou a passar no jornal. E um deles foi o Motoqueiro Fantasma, Victor Von Doom e o Howard Pato, que inclusive ele virou um grande assado de pato, que deu muita dó dele, coitado, o cara morreu e ainda virou comida. Só que vendo isso, o melhor amigo dele, que era o Peter Parker, foi enfrentar ele. E tipo, eles lutaram muito, por horas eles começaram a lutar. Então o Homem-Aranha consegue levar o Deadpool lá pra cima, começa a brigar lá em cima e deixa ele cair em cima de um carro. Só que o Deadpool ele tem uma das maiores regenerações de toda a Marvel, e logo seu corpo começou a se curar. Só que antes disso, o Homem-Aranha tentou dialogar com ele, pedindo pra ele parar de fazer tudo aquilo e tal. Só que tudo foi em vão. O Deadpool, sem o Homem-Aranha perceber e sem o seu sentido aranha conseguir alertá-lo a tempo, pega uma arma e explode os miolos dele, assim saindo daquela luta todo quebrado em rumo a um beco. Só que nisso, quando ele matou o Homem-Aranha, a sua insanidade foi às alturas, cara, pensando o seguinte: quem vai ser meu próximo adversário? Quem vai ser minha próxima vítima? E promete não parar por ali. Então, com toda essa situação, os Vingadores acabam se reunindo. Tony Stark, Thor, Capitão América, Luke Cage, Mulher-Aranha e vários outros heróis. E também nessa parte é nos falados que o Pantera Negra, Punho de Ferro e a Tigresa já tombaram pro Deadpool. E eles ali naquele momento juram vingança contra o Deadpool e prometem pará-lo de qualquer forma. Então o Jarvis acaba entrando na sala todo desesperado, falando que o Hank Pym, o Homem-Formiga, tá desaparecido e as suas partículas Pym também, deixando todos abismados, já que isso é uma tecnologia altamente perigosa. E nas mãos do Deadpool então nem se fala. E nessa o Wolverine saca tudo e já sabe que os próximos alvos são eles. E quando ele terminou de falar isso, do nada aparecem várias bombas e acaba explodindo. E quem foi de base foi Tony Stark, Mulher-Aranha, Miss Marvel, Capitão América e Gavião Arqueiro. Todos eles morreram com essa explosão e depois só sobrou o esqueleto de adamantio do Wolverine. E do nada surge o Deadpool com o capacete do Hank Pym, que era o Homem-Formiga nessa HQ. Só que alguns heróis acabaram sobrevivendo e um deles foi o Luke Cage, graças à sua pele que é praticamente impenetrável. Só que o Deadpool, ele tinha um plano, ele tinha o famoso preparo e estava preparado caso que o Luke Cage tivesse sobrevivido. Ele colocou mini bombas no café dos Vingadores e quando ele tomou, acabou ingerindo elas. Então ele explode elas de dentro para fora do Luke Cage e mais uma morte foi confirmada. Então o Thor chega falando que uma explosão daquele nível não o mataria. Então ele tacou o Mjolnir no Deadpool, só que ele desvia facilmente. Só que ele é malandro, tô falando, ele tá com preparo. Quando o Mjolnir voltou para as mãos do Thor, o Deadpool colocou partículas Pym no Mjolnir, fazendo ele crescer e ficar enorme e acabar esmagando o Thor com o próprio martelo. E depois de matar todos esses heróis, ele falou: não tô satisfeito, eu vou atrás do Vingador mais forte, que estava no deserto, o incrível Hulk. Agora temos um incrível combate entre Deadpool e o Hulk, cara. Quem será que acha que vai sair vitorioso desta luta? É óbvio, né? O Deadpool. O que? Peraí, o Hulk perder pro Deadpool, sendo que tem uma regeneração melhor do que a dele? Exatamente. Quando os dois começam a entrar em combate, o Deadpool apanha pra caramba, ele apanha, é desmembrado e tudo mais. Só que ele já estava esperando esse resultado, ele sabia que nunca conseguiria bater de frente com o Hulk. Então ele esperou amanhecer e o Hulk voltar à sua forma humana de Bruce Banner. Então o seu fator de cura entra mais uma vez em ação e vai lá na calada da noite e mata o Bruce Banner.
assim no processo também matando o incrível Hulk. Só que o Deadpool, ele não se contentou com isso, ele não só parou nos heróis e também foi atrás dos vilões como Duende Verde, Homem Múltiplo e vários outros. Só que nisso, uma galera que tinha perdido seus familiares, seus amigos pro Deadpool se reuniu, juntou dinheiro e contratou o treinador para acabar com a raça do Deadpool. E como ele estava fazendo um grande rastro de corpos, foi fácil pro treinador encontrar o Deadpool. E com quem ele estava? Com o Professor Xavier dentro de uma sala escura torturando ele por ter prendido ele naquele asilo. E também, quando ele estava torturando o Professor Xavier, ele mandou ele chamar todos os X-Men. E realmente ele chama. Só que, como eu disse, ele tá com preparo. Ele criou várias armadilhas e foi pegando um por um. Ciclope, Emma Frost e todos os outros mutantes também morreram para a armadilha do Deadpool. Só que chegou o Colosso, Vampira, Gambit e vários outros X-Men para resgatar o professor. Só que tudo aí eles também são pegos pela armadilha. E tudo isso o professor assistindo horrorizado. Então ele tenta agir entrando na mente do Deadpool. Grande erro do professor. Quando ele entrou, era tanta bagunça, tanta maldade, era tanta insanidade que o seu cérebro não aguentou e teve uma morte cerebral por tentar desligar a mente do Deadpool. Só que quem morreu foi ele. Ele foi atrás dos outros mutantes, da Kitty Pryde, do Magneto, matou geral. E quando ele achava que estaria sossegado, ele esqueceu de um cara que tem uma regeneração tão boa quanto a dele, o Wolverine. Ele sobreviveu àquela explosão e foi atrás do Deadpool em busca de vingança. Enquanto ele está atrás do Deadpool, ele acabou vendo a X-23 e o seu filho em uma sala mortos e torturados. Então ele percebe a presença dele, do Deadpool vestindo o Homem-Fera. Então uma batalha épica, insana entre os dois é travada. Quem aqui tiver a melhor regeneração vai sobreviver e a melhor habilidade. E também o melhor preparo. O Wolverine não estava preparado, mas o Deadpool sim. Ele estava com uma espada de carbonátil que era prejudicial ao Wolverine, que atrapalhava o seu fator de cura. E assim ele também foi de base, ele acabou morrendo, mas antes ele foi humilhado mais ainda. Abre aspas por Deadpool: sua tendência de voltar à beira da morte não tem a ver com seu fator de cura. Seu poder de mutante não é a regeneração, e sim a popularidade, mostrando uma clara quebra de quarta parede. Falando que ele só volta por causa dos fãs. Se lembra do treinador que também tá atrás do Deadpool? Ele foi na casa do Doutor Estranho, que também tá morto, e viu qual é o real motivo dele, qual é a sua motivação e os seus planos finais, que era explodir todo o multiverso, todas as realidades. Ele quer matar todo mundo sem exceção. Só que em vez dos heróis, dos vilões se juntarem para ir atrás do Deadpool e vencer ele, eles têm a brilhante ideia de lutar contra si. Rei do crime, Dr. Octopus, geral tava se matando. Só que o Frank Castle, o justiceiro, estava no alto de um prédio atirando contra os vilões e viu uma silhueta de alguém, certo, que deveria realmente ser caçado, que era o Deadpool, e atira. Só que quando ele chega no local, não era nada que estava pensando, e sim era um mestre das marionetes manipulando toda aquela situação para geral acabar se matando. Mas quem entra naquela sala? Ele, Wade Wilson. Deadpool mata o justiceiro sem mesmo pensar duas vezes. Então é nos revelado que também o Deadpool derrotou alguns seres extremamente insanos e poderosos, que nem mesmo os Vingadores juntos conseguem derrotar de frente, que era Gladiador, Galactus, Nova, Surfista Prateado e o próprio Thanos. Sim, todos tombaram pro Deadpool. Então a gente encaminha para a batalha final, Treinador versus Deadpool, onde estava num pântano lá. Ele começa a revelar seus ideais, falando que quer libertar todas as pessoas dessa saga sem fim de morte e ressurreição, quer livrar todo mundo das HQs. E a luta cada vez mais se intensificando. Só que o treinador, ele tinha meio que um ponto fraco, que era a imprevisibilidade do Deadpool. Ele falou: qual será meu próximo passo? E isso deixou ele extremamente com medo. Assim, o Coisa do Pântano aparece incendiando o treinador, pois que quem sente medo através do seu toque é incinerado instantaneamente. Então a gente parte pro fim dessa HQ insana de boa, que ele entra dentro do Coisa achando que ele ia entrar do centro da criação para libertar todo mundo desse ciclo de morte. Então, sabe onde ele foi parar? Na sala dos criadores das HQ
da Marvel. E ele acaba matando até mesmo os roteiristas da Marvel. Só que eu tenho uma mensagem do Deadpool pra vocês. Eu vejo que você aí tá nos observando. Não se preocupe, eu acabarei com esses otários e esses universos antes mesmo que você perceba. E você será o próximo. Olha a audácia do Deadpool. E aí, o que você achou dessa história? Essa saga completa do Deadpool matando o universo Marvel? Deixa nos comentários. Se você curtiu esse vídeo e quer mais como esse, se inscreva no canal porque eu trazer muito mais pra vocês. E também, se você curtiu a nossa dica da Dunk Code e quer saber mais sobre isso, aqui embaixo na descrição tá o link pra você lá ver o curso de programação. Tamo junto, galera, e valeu!